Primeiro domingo do ano, nova série. Você que está nos acompanhando aí nas redes sociais, você deve ter visto os anúncios que nós fizemos. Vamos começar o ano de 2020 falando sobre sabedoria. Hokmah, repita comigo, Hokmah. Hokmah é uma palavra hebraica que quer dizer sabedoria. E nós decidimos começar o ano conversando sobre o livro de Provérbios, porque essa é a época do ano em que a gente está fazendo resoluções, a gente está colocando o ano na ponta do lápis. Se você não colocou ainda, você já está atrasado, inclusive. Já passaram 5 dias do ano, ou seja, você só tem mais 360 dias. E você certamente fez algum tipo de planejamento. Você certamente estabeleceu alguma meta. Você certamente disse que queria fazer alguma coisa. Eu, por enquanto, estou conseguindo me manter fiel à minha meta. Hoje eu acordei às 5 da manhã para ir correr. É o ano de emagrecer. Você vê como é que está o negócio. A minha esposa botou a faca na garganta e falou: meu filho, se toque da sua vida. Uma meta, um alvo, um plano. Nós, como igreja, nós queremos sugerir um plano, ou que dentre as suas resoluções, tenha a resolução de alcançar a sabedoria no ano de 2020. Tenha espaço para que você possa buscar o Senhor, e não somente buscar ao Senhor, mas buscar a sabedoria que vem dele. Porque, meus irmãos, quando a gente fala de sabedoria na Bíblia, a gente fala de um conceito absolutamente amplo. Mas ele é muito prático, ele é amplo, mas ele é prático. E o que eu estou querendo dizer para vocês? Quando a gente fala de sabedoria na Bíblia, a gente não está falando de um dom especial que algumas pessoas têm, ou aquele dom, ou aquela habilidade que somente algumas pessoas, que são os clérigos, pastores, líderes, podem desenvolver. Sabedoria é uma habilidade espiritual ao alcance de todo e qualquer que professa fé em Jesus. Normalmente a gente vê como pessoas sábias aqueles indivíduos experimentados, que têm muita idade, ou que são aqueles crentões que fazem jejum, oração. E de novo, essas coisas têm o seu lugar, elas não são desprezíveis nem desprezadas. Mas sabedoria é uma habilidade espiritual ao alcance de todos, quer sejam jovens, quer sejam velhos, quer sejam ricos, quer sejam pobres, quer estejam numa boa condição, quer não estejam. Porque é uma habilidade espiritual, ela pode ser trabalhada, ela pode ser desenvolvida, ela pode ser, enfim, buscada e cultivada na nossa vida. Eu lembro que quando eu comecei a estudar música na minha adolescência, eu lá por volta dos meus 12 anos de idade decidi que queria tocar bateria. Graças a Deus esse sonho não foi muito para frente, eu vou já explicar para você por quê. E aí eu decidi que eu queria tocar bateria, e eu fui estudar música. E aí eu lá com 12 anos de idade fui prestar uma prova lá na famosa Fundação das Artes de São Caetano para estudar música. Passei na tal prova da Fundação das Artes, comecei a estudar música. E aí eu lembro que quando eu fui para a primeira aula de música lá na Fundação das Artes em São Caetano, eu vi aqueles músicos extremamente habilidosos, extremamente experimentados. Eu falei, cara, eu nunca vou chegar no nível dessas pessoas. Eu nunca vou chegar no nível desses músicos. Eu olhava para o meu professor, eu falava, não dá. Nunca vou chegar. E de fato, nunca cheguei. Fui profético. Mas não cheguei porque eu não quis. Porque desde o meu primeiro dia, o meu professor virava para mim e falava: se você se dedicar, se você buscar, se você estudar, se você gastar horas,
Se você fizer aquilo que é necessário, você pode chegar lá. A mesma coisa, meus irmãos, é a sabedoria espiritual. É uma habilidade que é possível ser desenvolvida. É uma habilidade espiritual que pode ser trabalhada. É uma habilidade espiritual que está ao nosso alcance. E só não alcançamos a sabedoria porque nós somos muitas vezes medíocres. A gente estabelece meta para tudo, menos para crescer diante do Senhor. A gente estabelece meta para tudo, para emagrecer, para terminar a faculdade, para botar os nossos filhos numa condição acadêmica melhor. A gente fala, eu vou dobrar os meus recursos e bens esse ano, vou fazer isso e aquilo, mas não compreendemos o fato de que crescer no conhecimento e na sabedoria do Senhor é uma habilidade que requer de nós desafio. E eu acho lindo o conceito de sabedoria no livro de Provérbios, porque o conceito de sabedoria no livro de Provérbios, como ele é uma habilidade, ele é bem ilustrativo. Como eu disse para você, é prático. Essa expressão hebraica, ela fala da habilidade, por exemplo, do artesão. Um artesão que pega uma matéria-prima informe e ele constrói a partir daquela matéria-prima, do pedaço de madeira, ou do barro informe, ou da argila, ou seja lá do que for, ele pega aquela matéria-prima informe e ele então faz algo belo. Isso é Rockman, isso é sabedoria. Ou então fala do general estrategista, já que nós estamos falando aí da guerra do Trump, o general estrategista, que ele é Rockman, ele é Rakan, ele é sábio, na medida em que ele desenvolve essa habilidade de estabelecer a melhor estratégia de guerra para vencer o seu oponente, poupando recursos e vidas. Sabedoria na Bíblia é o marinheiro, Salmo 104. É aquele indivíduo marinheiro que ele consegue escolher as melhores correntes e navegar com segurança na sua jornada. Eu estou contando as minhas histórias hoje. Na igreja em que eu cresci, ali em São Bernardo, tem um irmão, muito amigo querido, que ele tinha o hábito da pescaria. Ele tinha o hábito de pescar em alto mar. E um belo de um dia ele virou para mim e falou assim, eu era seminarista na época, ele falou, seminarista, vamos pescar? Eu falei, vamos aí, estou de bobeira. E aí fomos pescar em alto mar. Então fomos até Bertioga, chegamos em Bertioga, tinha lá um barco alugado, e entramos no barco, estava lá o barqueiro esperando a gente, e a gente foi para o alto mar. E aí chegamos lá no alto mar, e não sei se você sabe, mas a pescaria boa é a pescaria da madrugada. Eu não sabia disso até ter ido nesse dia. E aí estava lá, começou a noite, e de repente a gente olhou assim no horizonte, o tempo estava fechando. Eu lembro que tinha uma senhora no barco, que ela estava meio desviada, estava meio longe dos caminhos do Senhor, mas naquela noite, quando ela viu o céu fechar, ela lembrou de todos os corinhos da infância, da igreja. Firme nas promessas, segura na mão de Deus e vai, lembrou de todos. E aí a gente começou a ficar preocupado, falou, cara, os raios cortando o céu aqui, aquela coisa iluminando no meio do nada, aquele breu no mar, um vento mais forte e aquele céu de tempestade, e a gente falando, cara, é melhor a gente ir embora. Aí a gente foi falar com o barqueiro. Chamamos o barqueiro. E aí, cara, você não acha que é melhor a gente voltar para a terra? A gente vem aqui outro dia. Aí ele virou para a gente e falou, não, doutor, fica tranquilo, doutor. Isso daqui está longe. Não vai nem passar perto da gente. A gente olhava para aquilo e a gente falava, não, vamos embora. Não, doutor, fica tranquilo, pode jogar a isca aí que a pescaria vai ser boa. E a gente literalmente estava com o olho no peixe e o olho na tempestade. A madrugada inteira.
Mas o homem estava certo. A tempestade não passou sequer perto, sequer garoou perto da gente. O máximo que deu foi um vento um pouquinho mais forte. Isso é sabedoria, isso é Rockman. O marinheiro experiente, que olha para o mar, que eu e você olhamos e fala, aqui está passando uma correnteza boa. Aqui está passando um negócio que dá para ir, aqui, ou para melhor mudar aqui o meu caminho. Em outras palavras, meus irmãos, aquele que desenvolve a habilidade da sabedoria, ele faz da sua vida uma obra de arte. Ele é como o marinheiro que escolhe os melhores caminhos na hora de tomada de decisões. Ele é como um artesão que pega a situação desfavorável e transforma em algo bacana. Ele é como um estrategista que coloca o pé tendo ponderado todas as possibilidades e tendo discernido tudo aquilo que está diante de si. Por isso que nós queremos falar sobre sabedoria com vocês. Porque eu garanto para você, meu querido irmão e minha querida irmã, o seu 2020 vai ser absolutamente diferente se você tiver entre as suas resoluções a decisão de falar, Senhor, faz de mim alguém sábio. Faz de mim alguém que desenvolve essa habilidade, como alguém que malha, como alguém que corre, como alguém que se dedica num hobby ou num outro talento, na música. Me faz esse ano alguém mais sábio, Senhor, à luz da Tua palavra. Eu garanto para você, seu 2020 vai ser completamente diferente. Tendo dito isso, chegamos em Provérbios. E nesses 4 domingos de janeiro nós vamos olhar para algumas passagens. Infelizmente nós não vamos ter condições de olhar para todo o livro de Provérbios. Vamos olhar para algumas passagens do livro de Provérbios. E hoje nós chegamos em Provérbios no capítulo 1. E a primeira coisa que a gente precisa entender, meus irmãos, sobre o livro de Provérbios, é que o livro de Provérbios ele é extremamente mal interpretado pela igreja evangélica. Porque o pessoal acha que o livro de Provérbios é meio que caixinha de promessas gospel. O pessoal lê o livro de Provérbios como se fosse o horóscopo que sai no UOL. O pessoal fala, vou ver qual que é a minha sorte do dia. Aí ele abre e vai lá no livro de Provérbios. Aí ele puxa, Deus mandou essa. Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Aí ele fala, já sei. Deus está dizendo para mim que é melhor eu ir trabalhar. E a gente trata o livro de Provérbios como se ele fosse uma espécie de horóscopo gospel. A gente abre lá, fecha o olho assim, faz o negócio, abre no negócio assim. Aí fala, melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Aí você que brigou com teu sogro, com tua sogra, com teu marido, com tua mulher, você fala, é a mensagem do horóscopo de hoje. Não, gente. O livro de Provérbios, ele é atribuído ao livro de Salomão, ao rei Salomão, e o versículo 1 diz isso claramente, esses são os provérbios de Salomão, porque a maior parte desses provérbios que estão aqui compilados na nossa Bíblia, eles foram de fato escritos e registrados pelo rei Salomão, que você sabe, na história de Israel, ele foi o mais sábio de todos os homens. Agora, uma coisa que você precisa entender é que o livro de Provérbios nada mais é do que o fruto ou o registro do sábio quando ele observou a vida. Ele observou a vida, ele observou a realidade, ele viu as coisas como elas são no chão da terra e registrou algumas máximas, registrou alguns princípios, registrou verdades. Tirou foto da realidade, essa é a melhor ilustração que eu tenho para você. Agora, o fato do livro de Provérbios ele ser o fruto da observação do sábio em relação à vida, isso não quer dizer que o livro de Provérbios seja um livro de promessas. O livro de Provérbios, eu vim aqui chocar você essa manhã e dizer, o livro de Provérbios não é um livro de promessas. O livro de Provérbios é um livro que nada mais é do que o registro do sábio inspirado pelo Espírito de Deus
dizendo para a gente o que regularmente acontece quando a gente observa alguns princípios. O gênero literário deste livro não é profético, não é promessa. O gênero literário deste livro é sabedoria. Você quer um exemplo de como a gente lê esse texto errado? E onde eu quero chegar? Muito simples. A gente abre comigo em Provérbios 22:6. Provérbios 22:6 talvez seja o texto mais mal interpretado de toda a Bíblia. Provérbios 22:6, essa é para você que é pai. Provérbios 22:6, diz assim. Provérbios 22:6, bota o dedo aí no Provérbios 1 e vai lá para o 22:6. Diz assim: instrua a criança no caminho em que deve andar, e até quando for velho, não se desviará dele. Aí a sua versão talvez vai dizer: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Talvez a sua versão vai dizer assim. Aí o pai, ele fala: isso é uma promessa. Deus está me garantindo que se eu instruir o meu filho no caminho em que ele deve andar, ele nunca vai deixar de ser crente. Aí o menino cresce, é carnal, pilantra. Aí o pai fica naquela neura: meu Deus, o que eu fiz? Não, isso não é uma promessa. Isso é o sábio dizendo: olha, que se você instruir teu filho direito, o que é natural acontecer é que a criança ela vai continuar nesse caminho. Mas o texto não está garantindo que se você instruir o teu filho, ele vai andar nesse caminho. Porque o sábio simplesmente olhou para a realidade. E a realidade nos diz que tem filho de crente que anda nos caminhos dos crentes, e tem filho de crente que mete o pé na jaca. Porque Provérbios 22:6 não é promessa. Como nenhum outro versículo deste livro é promessa. É princípio. É sabedoria. É o sábio te dando dica de como viver de maneira para alcançar êxito. Mas não é fórmula, não é mística, não é um movimento em que é o abracadabra horóscopo. E aí a gente fica tratando o livro de Provérbios como se ele fosse horóscopo, mística. O sábio está dizendo: cara, não te torna fiador, porque se você for fiador de alguém, você vai se enrolar, porque é isso que a vida diz. Agora, é pecado você ser fiador de alguém? Não. Mas o sábio está dizendo: não seja fiador, camarada. O sábio diz: cara, cuidado com vinho. É pecado beber vinho? Não. É pecado se embriagar. E aí o sábio vem e diz: cuidado com o vinho, porque o vinho ele é docinho, mas quando termina a taça, as várias taças, ele vira veneno de serpente. Cuidado. Em outras palavras, nós temos o sábio falando conosco e dizendo: eu quero te dar algumas máximas, alguns princípios, alguns valores, que certamente vão te ajudar a você encontrar êxito na tua vida. Que certamente vão te instruir e vão te encaminhar num movimento em que você vai encontrar sabedoria do alto para lidar com a realidade da terra. Tendo dito isso, para quê? Esse livro foi escrito e é exatamente isso que o texto que a gente acabou de ler explica para a gente. 4 razões porque eu não tenho já mais muito tempo, então eu vou andar rápido aqui. Versículo 2 diz assim: eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina. Esse é o primeiro. Para quê? Para quê? Para que Provérbios foi escrito? Para que eu tenho que alcançar sabedoria? Por que eu tenho que buscar a sabedoria do alto? Porque eles vão ajudar você a experimentar a sabedoria e a disciplina. E eu acho interessante esse texto, porque o verbo usado aqui, que está sendo traduzido por experimentar, é um verbo de conotação sexual. É experimentar de maneira profunda e íntima.
Quando a palavra de Deus, ela fala que fulano conheceu fulano, talvez seja essa versão que você esteja usando aí, que ele diz assim, conhecer a sabedoria. A NVI já tenta melhorar e traduz como experimentar a sabedoria. A ideia de conhecer aqui não é um teorema de Pitágoras que o teu professor de matemática colocou na tua cabeça que você não usa para nada. Isso é conhecimento por conhecimento. A palavra de Deus está dizendo que o conhecimento bíblico da sabedoria, ele é da experiência. É o experimentar, é sentir o gosto, é pegar no negócio, é saber como é que é o cheiro, é entender a realidade na prática. Deus, ele deixou um livro inteirinho para a gente, para que a gente possa experimentar sabedoria. Essa é uma bênção espetacular. Deus está dizendo, você quer ter intimidade com a sabedoria? Você quer experimentar a sabedoria? Está à sua disposição. Você vai experimentar a sabedoria. Segundo, compreender as palavras que dão entendimento, para dar discernimento, traduzindo essa segunda frase do poema. Compreender as palavras que dão entendimento é uma palavrinha que traz a ideia que você vai ter capacidade de discernir situação. É aquilo que a gente chama, no mundo corporativo, de bússola moral. O indivíduo que sabe o que é certo e o que é errado, o que é justo e o que é injusto, o que é reto e o que é torto, o que é bom e o que é mal. O indivíduo que consegue olhar para a realidade e fazer julgamento. Sabe a turma do não julgueis? Ah, não julgueis, não julgueis. Eu vim aqui dizer para você que o livro de Provérbios é um livro inteirinho dado para você para que você consiga julgar. Os 31 capítulos do livro de Provérbios, eles foram inspirados pelo Espírito de Deus para que você consiga julgar ações, julgar realidades, discernir ambientes, discernir teologia, discernir até o pregador que vos fala. Julgar, bússola com moral, ter discernimento, saber o que é branco e o que é preto, o que é certo e o que é errado. Então, quando essa turma vem com esse papinho, de não julgueis, o texto de Mateus capítulo 7, fazendo um parêntese muito rápido, não fala de julgamento por julgamento, fala do julgamento temerário. Nós não devemos julgar sem ter todo o cenário na mão. Mas uma vez tendo o cenário todo na mão, o que é que nós devemos fazer? Julgar. Fruto do discernimento. Fruto da bússola moral. Que esse ano, em 2020, você tenha capacidade dada do céu, para que você olhe para uma situação diante de você e fale assim, isso é certo, isso é errado. Eu vou botar o meu pé aqui, eu vou meter minha vida aqui e vou dizer não para isso daqui. Sabedoria é importante porque nos dá discernimento para viver. E meus irmãos, nós vivemos uma época, eu estou cansado de falar isso aqui nesse púlpito, nós vivemos uma época em que os crentes não têm ideia do que eles fazem, do que eles vão fazer. Aqueles que deviam ter toda a certeza dos seus passos, são aqueles que mais perturbam o pastor, e ficam falando, pastor, o que é que eu faço? Pastor, já contei N histórias aqui, a que mais me escandalizou na minha vida foi quando eu recebi uma ligação no meio da tarde de um irmão, fica tranquilo, não é daqui, falou assim, pastor, eu estou aqui na concessionária. Eu virei e falei assim, e daí? Aí ele falou, eu quero que você me diga qual que é o carro que eu tenho que comprar. Porque eu quero o carro que é o centro da vontade de Deus para a minha vida. Já começou errado, que vontade de Deus não tem centro nem subúrbio. Ou é vontade ou não é. Não existe centro da vontade de Deus, existe vontade de Deus. Ou nós cumprimos a vontade de Deus, ou nós não cumprimos a vontade de Deus. Não dá para estar lá no subúrbio da vontade de Deus. Na periferia da vontade de Deus. Ou seguimos a vontade de Deus ou não seguimos. Aí ele, pois é, pastor. É por causa disso que eu quero que você me diga então qual que é o carro que é a vontade de Deus para mim. Eu falei, eu não acredito que você está me ligando às 3 horas da tarde para me falar isso, cara. Não, pastor, pelo amor de Deus, me ajuda.
Aí o crente perdido não sabe o que vai fazer no ano, que faculdade que eu vou fazer, com quem que eu vou casar, o que que eu vou dizer, onde eu vou morar, qual que é o investimento que eu vou fazer. Aí se mete numas roubadas absolutas na vida. Eu e a Isabela, como vocês sabem, a gente trabalha muito com jovens casais, os que são postulantes a casal casado e os que já são recém-casados. E, rapaz, é cada uma que me aparece na minha vida. O cara chega para mim todo feliz e fala assim, pastor, arrumei a mulher de Deus para minha vida. Aí você vai olhar e você fala, não, esse menino é muito cego. É uma tranqueira, sai fora, cara. Porque falta discernimento. Falta sabedoria. Aí investe errado, perde dinheiro, arruma confusão no casamento. Aí faz um movimento errado na vida, coloca os filhos na escola errada. Aí descobre que o filho está lá aprendendo um monte de coisa que não devia, e você fala, ai meu Deus. Aí faz isso e aquilo. Não sabe, discernimento. Terceiro, versículo 3. A viver com disciplina e sensatez. Essa ideia aqui de disciplina é a ideia de correção. Corrigir rota. Eu tenho a sensação de que se eu não tivesse me tornado um pastor, e acredite, eu sou muito realizado como pastor, eu acho que se eu não fosse pastor, eu seria muito frustrado. Mas se eu não fosse um pastor ou alguém que tivesse ido adentrado no mundo da teologia, eu provavelmente teria adentrado o mundo da aviação. Eu acho espetacular, o mundo da aviação ele é espetacular. E eu outro dia estava lendo sobre o sistema que os aviões... os aviões comerciais, eles têm para correção de rota. É um sistema espetacular. É um negócio que dá uma segurança absoluta para o comandante da aeronave. Saber que aquele sistema está ali no avião, operando para que ele caminhe na rota certa. Corrige rota. Eu falei, cara, isso tem tudo a ver com a Bíblia. Tudo a ver com a sabedoria dada do céu. O cara está andando na rota errada na vida. 2020, entrou na rota errada, vem aqui Deus te falar, muda a rota. A sabedoria é esse negócio que vem e diz assim, muda a rota, alinha, corrige, estabelece disciplina, sensatez, correção. Já não tenho mais muito tempo, tem que andar. Finalmente, para dar prudência, versículo 4, ajudarão a dar prudência aos inexperientes. E aqui eu começo a caminhar para o fim. É muito interessante, meus irmãos, que esse versículo fala para a gente qual que é o objeto desse livro. Os inexperientes. Eles vão ajudar a dar prudência. Sabe o que é prudência na Bíblia? Prudência é o indivíduo que consegue antecipar reações. Isso é prudência. É o indivíduo que consegue antecipar e prever um cenário desfavorável. Por exemplo, eu acho que eu já consigo antecipar algumas reações em relação à minha esposa. Então, por exemplo, fomos viajar a última vez que fomos para os Estados Unidos, entrei no Best Buy. Aí eu falei, hoje eu vou zerar a minha vida de desejos de equipamentos eletrônicos. Vou zerar a vida. Tudo baratinho. Entrei no Best Buy. Aí eu olhava para o negócio e a prudência vinha e falava assim, rapaz, a tua mulher vai te jantar o fígado se você comprar esse negócio. Prudência é a capacidade de antever a reação, a capacidade de antever a consequência. Sabedoria da prudência. O indivíduo olha para o ano e fala, eu vou entrar aqui, não vou. Por quê? Porque se eu ponho o meu dinheiro aqui, vai dar ruim. Se eu vou me envolver com esse projeto no trabalho, vai dar ruim. Se eu vou fazer isso no meu casamento, vai dar ruim. Aí eu olhei para o negócio olhou para mim, eu passei a mão assim, era o meu PS4. Aí eu passei a mão nele.
E de novo, não é falta de dinheiro não, gente. Graças a Deus, Deus me deu recursos já para ter um videogame. Aí eu olhei assim, aí eu pensei na minha mulher, pensei no meu doutorado, pensei na minha igreja. E eu falei, não é hoje. Aí dei um beijo na caixa do negócio e fui embora do Best Buy, comprei um pendrive. Prudência. Agora, prudência aos inexperientes. E com isso eu termino. Existem 4 personagens que a gente vai navegar através deles no livro de Provérbios. 4 personagens. O inexperiente é o iniciante na vida. Tanto é que no paralelo aqui ele vai falar de jovem. Ele diz assim, versículo 4: ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Está vendo? Porque esse indivíduo inexperiente aqui, talvez na sua Bíblia chama nécio, ou simples. Esse daí é aquele que pode ser influenciado para o mal e para o bem. Esse é aquele indivíduo que não tem bússola moral, é o Maria vai com as outras, o bobalhão. Se ele dá ouvidos à sabedoria, ele evolui. Aí ele vira sábio. O simples, que dá ouvidos à sabedoria, ele vira sábio. Agora, o simples, que não dá ouvidos à sabedoria, ele vira tolo. Olha só o que diz o versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento ou da sabedoria, mas os tolos ou insensatos desprezam a disciplina e a sabedoria. Deixa eu explicar para você o que está acontecendo aqui, e com isso a gente vai para o final. Simples, eu e você. Gente que precisa de instrução para viver. Gente que não zerou a vida. Gente que não tem todas as receitas. Aí Deus fala assim, ele precisa de sabedoria. Se ele der ouvidos à sabedoria, ele se torna alguém sábio. A habilidade espiritual começa a ser desenvolvida. Se ele deixa de ouvir a sabedoria, ou se ele deixa de ouvir o Senhor, ele se torna tolo. E o tolo é aqui, já viu aquele cara que mete atrás, dá uma errada atrás da outra, e nem sabe por que está dando tudo errado? É aquele que não tem nem noção por que a vida está dando errado. Esse é o tolo na Bíblia. É o inexperiente, é o nécio. O versículo 22 desse mesmo capítulo diz assim: até quando vocês inexperientes irão contentar-se com a sua inexperiência? Até quando vocês vão continuar ficando nessa vida de gente tola, que não sabe o que fazer com a vida, simplesmente porque não dá ouvidos à sabedoria? Agora, o problema é que não para aí. Se ele continua não dando ouvidos à sabedoria, ele vira escarnecedor. O escarnecedor é aquele que tem a filosofia de vida que é a seguinte: simples e básico. Está no inferno? Abraça o capeta. Esse daqui tem prazer em estar com tudo bagunçado. O escarnecedor é aquele que dá risada da desgraça. Que fala, tá uma droga, tá uma bagaça, mas é isso daqui. Os 4 personagens de Provérbios. Simples, eu e você, o pessoal que lê Provérbios. Se a gente ouve a sabedoria, vira sábio. Começa a desenvolver a habilidade espiritual. Se não ouve a sabedoria, vira tolo. Aí começa a dar tudo errado, não sabe por quê. Mas se continua aqui, desce o degrau, vira escarnecedor. Onde é que você está esse ano? Onde é que você quer estar no final de 2020? Na posição do sábio, do tolo ou do escarnecedor? Porque do simples você não vai continuar a ficar. É impossível ficar na posição do simples para sempre. Ou damos ouvidos à sabedoria e cultivamos a nossa disciplina espiritual e nos tornamos pessoas sábias, ou nós vamos descer o degrau do tolo e do escarnecedor. O que eu vim dizer para você essa manhã é muito simples, meus irmãos. Muito, muito simples. Ou vamos terminar 2020
tendo experimentado a sabedoria e os benefícios que a sabedoria nos dá, ou a gente vai terminar 2020 na posição do tolo ou na posição do escarnecedor. Não tem meio termo. Para acabar, pastor, como é que eu chego lá? Versículo 7 responde e diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor. Quer sabedoria? Quero, pastor. Comece a temer o Senhor. Comece a temer o Senhor. E eu tinha guardado isso para falar no final. Nós estamos numa época em que as pessoas estão dizendo para a gente que Deus ele não é mais passível de temor. Que nós não somos sequer mais inferiores a Deus. Nós não somos mais inferiores a Deus. Nós olhamos para Deus de tete a tete. O livro de Provérbios chuta essa teologia na lua porque ele diz exatamente o contrário. É olhar para Deus numa posição acima da gente, é que vai fazer da gente sábio. É reconhecer que Deus está acima de nós. É reconhecer que Deus, Ele é soberano, que Deus, Ele é outro, que Deus, Ele está numa posição em que Ele deve ser temido, é que nós vamos ter sabedoria. Porque os pregadores estão por aí dizendo, não, eu não sou inferior a Deus. Herege. Os pregadores estão por aí dizendo, não, Deus é leão, eu sou leãozinho. Não entendeu nada da teologia. Não entendeu nada daquilo que Deus está ensinando na palavra dele. Deus, Ele é passível de temor, porque Ele é outro. Eu não estou na mesma categoria de Deus. Os indivíduos que estão pregando isso, eles estão enganando o povo de Deus. E pior, estão negando a possibilidade de alcance de sabedoria, porque é exatamente reconhecer que Deus está acima de mim, é exatamente reconhecendo que Deus é outro, é exatamente reconhecendo que Deus não é da mesma categoria que eu, é exatamente reconhecendo que Deus é para quem eu vou prestar contas, é que eu vou caminhar de maneira sábia. É exatamente reconhecendo que Deus ele está em outro patamar, em outra prateleira, em outro lugar, em outra condição, de outra natureza, é que eu vou conseguir encontrar um coração sábio. É exatamente por isso que essa molecada está ouvindo esses falsos mestres, mas metendo uma vida toda errada, metendo uma vida toda bagunçada. Sabe por quê? Porque esses falsos mestres estão ensinando que nós não somos mais inferiores a Deus. Quando eu olho para Cristo, eu me sinto tão justo que não sou inferior a Deus. Isso quem diz é Satanás. A sabedoria, ela está exatamente em dizer, Deus é outro. E porque Deus é outro, porque Ele está acima, porque é para Ele que eu vou prestar contas, então eu vou cultivar um coração sábio. Porque o sábio diz, eu tenho muito a aprender. O sábio diz, eu estou numa categoria embaixo. Eu preciso observar a vida, eu preciso de ajuda. Aquele que diz, eu já sei, ele nunca vai encontrar sabedoria. Ele nunca vai encontrar o temor do Senhor que conduz à sabedoria. Abaixe sua cabeça. Queria convidar você a fazer uma oração muito simples. E essa oração é: Senhor, que 2020 seja marcado por sabedoria. Que o Senhor encha o meu coração de desejo por desenvolver essa habilidade espiritual. Me faz um homem sábio, um marido sábio, uma esposa sábia, uma mulher sábia, um profissional sábio, um filho sábio. Me ajuda a te temer,
Me ajuda a reconhecer que Tu estás em outra categoria e Tu és de outra categoria. Me ajuda a reconhecer que Tu és soberano. Me ajuda a reconhecer de que eu vou prestar contas. Porque assim eu vou começar a desenvolver essa habilidade da sabedoria. Me ajuda. E que 2020 seja marcado pela sabedoria. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque a Tua palavra ela é tão viva, ela é tão eficaz, ela é prática, ela é direta. E Pai, ajuda-nos a começarmos esse ano e buscarmos durante esse ano essa habilidade espiritual que é tão importante para a nossa vida. É tão importante para a nossa caminhada contigo. É tão importante para podermos crescer à estatura do Senhor Jesus Cristo. Crescer em intimidade contigo, desfrutar de êxito na nossa caminhada. Então nos ajuda essa manhã a reconhecer quem Tu és, a temer o Teu nome, para que possamos fundamentar um caráter de sabedoria ao reconhecer quem Tu és. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém.